Boa noite a todos, prezados irmãos. Em vídeo anterior, discorremos as nossas inquietudes, as nossas preocupações na busca do eu interior, quer dizer, não bem do eu interior, a busca da verdade interior que faz com que consigamos a nossa paz e a nossa liberdade espiritual crística. Não sou grande conhecedor, sou um questionador, pesquisador. Então, a minha pretensão é que consigamos estudar juntos ensinamentos que me foram entregados gratuitamente e que muito me auxiliaram no reinício de uma nova caminhada à busca da verdade. Esse grande ensinamento foi resgatado por um grande mestre da era de Aquário, chamado Samael Aun Weor. Ou seja, ele fez uma síntese do cristianismo primitivo, estudou todas as religiões profundamente, era um ser de consciência desperta, que tinha capacidade de acessar outras dimensões e de lá trazer esses ensinamentos que foram sintetizados em 5 principais obras. São inúmeras obras, porque ele viajou o mundo inteiro, teólogo, sociólogo, psicólogo e estudioso, principalmente estudioso. Então fez esta síntese em 5 principais obras, das quais eu selecionei a que eu considero a principal delas, para a gente fazer um estudo em cada uma das lives. Porém, o seguinte, não vou discorrer pelo meu conhecimento próprio, porque às vezes vou deixar que não seja dito de forma objetiva, sintética e muito profunda o ensinamento deste mestre, tá? Nesta live anterior, cheguei a enunciar o que foi dito por este mestre, onde ele preceitua o seguinte: a verdade não é questão de aceitar algo ou rechaçá-lo. A verdade é questão de experienciar, vivenciar e compreender. Continuando essa síntese daquilo que foi dito por ele, continuo a ler aqui, nesta obra, que se chama Psicologia Revolucionária. Parece que está meio de cabeça para baixo. É isso mesmo, é assim. É porque na gravação do vídeo a imagem nunca aparece da forma correta. Então aqui diz o mestre: quando nós tenhamos compreendido de forma íntegra e em todos os níveis da mente quão importante é o estado do homem desde o novo ponto de vista da revolução da consciência, entenderemos então que a psicologia é um estado dos princípios, leis e fatos intimamente relacionados com a transformação radical e definitiva do indivíduo. Nós buscamos a transformação radical definitiva para acessarmos nessa busca interior a verdade do nosso ser, a capacidade do nosso ser, que nos vai conferir, inclusive, dons paranormais que o Cristo possuía, porque o próprio Cristo disse: qualquer um de vós podereis ser como eu e fazer muito mais do que eu fiz. O Cristo caminhava sobre as águas, multiplicava os peixes, os pães, transformava a água em vinho, curava e fazia outros prodígios que são próprios de grandes mestres, tá? E aqui diz este mestre Samael: a inteligência não pode ser jamais um mero funcionalismo mecânico. A inteligência é a capacidade para receber diretamente a essência real. O real, o que é verdadeiramente correto. Isto só é possível mediante a psicologia de revolução em marcha. Então, neste livro, nós temos o privilégio de receber pequenos capítulos, onde o mestre, com palavras apropriadas, descreve com muita precisão tudo aquilo
que vai nos ajudar a encontrar o caminho, a nos encontrar, a descobrir o nosso ser interior e, de certa forma, acessar a inteligência, mas não a inteligência da psique. A inteligência subjetiva, não. Nós vamos acessar a inteligência objetiva, na qual se encontram os princípios da verdade preceituados pelo Cristo e resgatados por este mestre. Me perdoe os ouvintes, porque se eu me atrever a falar, eu não tenho mais capacidade para decorar nada. Então nós vamos lendo e comentando, não é muito longo, vamos resumir ao máximo, para que os ouvintes, aqueles que se interessarem, possam participar, acompanhar, questionar, perguntar, comentar, independentemente de qualquer cunho religioso, de qualquer raça. Então, veja, é um ensinamento universal que não tem bandeiras, tá? Nesse primeiro capítulo diz o mestre, o nível do nosso ser, é o título. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que vivemos e por que vivemos. E diz ainda, inquestionavelmente, o pobre intelectual animal, equivocadamente chamado de homem, não só não sabe, senão além disso, nem sequer sabe que não sabe. O pior de tudo é a situação tão difícil e tão estranha em que nos encontramos. Ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e, não obstante, estamos convencidos de que sabemos tudo. Leve-se um mamífero racional, uma pessoa dessas, que na vida se presume de influente, ao centro do deserto do Saara. Deixe-o ali, longe de qualquer oásis, e se observe de uma nave aérea tudo o que sucede. Os fatos falarão por si mesmo. O humanoide intelectual, ainda que se presuma de forte e se creia muito homem, no fundo resulta espantosamente débil. O animal racional é tolo 100%. Pensa de si mesmo melhor, crê que se pode desenvolver maravilhosamente mediante o jardim da infância, manuais de etiqueta, escolas primárias, secundárias, bacharelados, universidades e bom prestígio do papai, etc, etc, etc. Desafortunadamente, por trás de tantas letras e bons modos, títulos e dinheiros, bem sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece e que, no fundo, continuamos sendo infelizes e miseráveis. Essa é a grande realidade. Basta ler a história universal para saber que somos os mesmos bárbaros de outrora e que, em vez de melhorar, nos tornamos cada vez piores. Este século XX, com toda a sua espetacularidade, guerras, prostituições, sodomia mundial, degeneração sexual, drogas, álcool, crueldade exorbitante, perversidade extrema, monstruosidades, etc., é o espelho de que nos devemos olhar. Não existe, pois, razão de peso para nos jactarmos de haver chegado a uma etapa superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa progresso é um absurdo. Desgraçadamente, os ignorantes ilustrados continuam engarrafados no dogma da evolução. Em todas as páginas negras desta negra história, encontramos sempre as mesmas horrorosas crueldades, ambições, guerras e etc. Contudo, nossos contemporâneos supercivilizados estão ainda convencidos de que isso de guerra é algo secundário, um acidente passageiro que nada tem a ver com a sua tão cacarejada civilização moderna. Certamente o que importa é o modo de ser de cada pessoa. Alguns sujeitos serão bêbados, outros abstêmios, aqueles honrados e estes outros sem vergonhas. De tudo há na vida. A massa é a soma do indivíduo. O que o indivíduo é, a massa é o governo, etc, etc. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação da massa, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa não se transforma. Interessante que essa frase dita pelo mestre, exatamente aquilo que foi dito por Confúcio, quando lhe perguntaram quais a solução para o planeta, para a raça. E ele disse, se você quer consertar o planeta, a raça, tá? Conserte os países primeiro.
depois conserte as sociedades, depois conserte as cidades, depois conserte as famílias. E depois, finalmente, você tem que, primeiro, consertar o homem, porque o homem é a célula de tudo. Se você não conserta o homem, não adianta ficar procurando soluções através das supostas realizações materialistas. A salvação, o conserto, é íntimo, é interior, é na consciência, é na mente, é na busca interna para o encontro do ser, até que aprendamos a pensar, sentir e agir corretamente. Ninguém pode negar que existem distintos níveis sociais. Existe gente da igreja e do prostíbulo, do comércio e do campo, e etc. Assim também existem distintos níveis de ser. O que internamente somos, esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou tacanhos, violentos ou tranquilos, castos ou luxuriosos, atrai as diversas circunstâncias da vida. Na continuidade, nós teremos esclarecimentos mais aprofundados sobre tudo isso que o mestre enumera em síntese neste capítulo. E ele diz: um luxurioso terá sempre cenas, dramas e até tragédias de lascívia, nas quais ele vai sempre se envolver. Um bêbado atrairá os bêbados e se verá metido sempre em bares e cantina. Isto é óbvio. O que atrairá, porém, o usuário? O que atrairá o egoísta? Quantos problemas, cárceres, desgraças? É o que nós estamos vivendo hoje. Veja que o mestre usa de palavras inteligentíssimas, profundas, de significado intenso, para que nos acordemos, para que encontremos e melhoremos o nosso nível do ser. Não obstante, as pessoas amarguradas, cansadas de sofrer, têm ganas de mudar, virar a página da sua história. E diz ele: pobres pessoas querem mudar e não sabem como, não conhecem o procedimento, estão metidas num beco sem saída. Em gravação anterior, inclusive, eu disse que essas pessoas desesperadamente, muitas das vezes, procuram milagres e soluções milagrosas em crenças religiosas, em psicoterapeutas, em livros de autoajuda, mas não conhecem a psicologia revolucionária interior que contém as grandes verdades ou o caminho para acessar as grandes verdades. E nós não podemos fugir disso. Temos que ser estudiosos, pesquisadores, temos que aprofundar, refletir sobre esses ensinamentos. E o maior de tudo é a nossa obrigatoriedade de colocar tudo em prática, porque senão não vamos conseguir resultado algum em tempo algum. Bom, diz o mestre: o que lhe sucede ontem, lhe sucede hoje e lhe sucederá amanhã, porque repetem sempre os mesmos erros e não aprendem as lições da vida, nem a canhonaços. Todas as coisas se repetem em sua própria vida. Dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, lamentam as mesmas coisas, reclamam das mesmas coisas. Estão realmente num beco sem saída. Esta repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carreguemos em nosso interior os elementos indesejáveis da ira, da cobiça, da luxúria, da inveja, do orgulho, da preguiça, da gula, que são os pecados capitais. Esses pecados capitais que são os verdadeiros demônios que povoam a nossa mente, que nos dominam, que nos fazem comportar como verdadeiras marionetes. E, infelizmente, repito eu, na maioria das vezes, existem muitos ensinamentos de cunho de crenças religiosas que não esmiuçam, não explicam, não indicam a forma de combater isso, de observar isso, de lutar contra isso, de fazer o autoenfrentamento. Então, não entendemos aquilo que foi dito pelo Cristo. Voltando ao que está na Bíblia, diz o Senhor: orai, vigiai e limpai-vos por dentro. Procure em qualquer religião o que é limpar por dentro. Procure qualquer teólogo o que é limpar por dentro. Eles vão fazer
dizer assim, de uma forma muito simplória, você tem que ser bonzinho, você tem que praticar caridade, você tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eles não indicam o que você tem que limpar, como é que você vai limpar, do que você tem que se valer para poder identificar esses demônios que estão lhe prejudicando e que lhe estão dominando através da subjetividade da mente, tá? E diz ele, qual é o nosso nível moral, ou melhor diríamos, qual é o nosso nível do nosso ser? Enquanto o nível do ser não mude radicalmente, continuará a repetição de todas as mesmas misérias, cenas, desgraças e infortúnios. Percebam vocês, de uma forma geral, o que está acontecendo com a nossa humanidade? O que está acontecendo com as nossas famílias? O que está acontecendo com os nossos jovens? O que está acontecendo com os nossos governantes? O que está acontecendo de forma geral com a droga, com a sociedade, com os desvarios da própria vida? Todas essas coisas, todas as circunstâncias que sucedem fora de nós, no cenário do mundo, que é onde fomos criados e nos acostumamos, são exclusivamente o reflexo do que levamos no nosso interior. Por isso que estamos estudando a busca da verdade interior, onde vamos, através de ferramentas explicadas pelo mestre, indicadas pelo mestre, nós vamos conseguir fazer o autoenfrentamento interior, nós contra nós, o nosso ser, a chispa do nosso ser, contra os nossos egos, contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios, com toda essa carga de emoções desastrosas que nos domina e que nos faz sofrer. Com justa razão, podemos asseverar solenemente que o exterior é o reflexo do interior. Se o exterior é o reflexo do interior, mudando o interior, vamos mudar o exterior. E aí entram outras leis que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre elas e que atuam diretamente nessa mesma circunstância. Por exemplo, lei de causa e efeito, ação e reação. Então, existem leis que nós vamos estudar cada uma detalhadamente para que a gente possa ter as ferramentas necessárias de mudar o nosso interior e mudar, consequentemente, o exterior. Quando alguém muda interiormente e tal mudança é radical, o exterior, as circunstâncias da vida mudam também. Então, você está procurando a felicidade? Você está procurando a paz? Aonde está a ferramenta? E aonde está essa paz e essa felicidade? Não busque fora, busque dentro. Conscientize-se da grande verdade crística e faça a tua obra. Porque o Cristo diz o seguinte, faça da tua parte que eu te ajudo. Ninguém quer fazer da tua parte. Nós queremos milagre, queremos que os santos resolvam os nossos problemas, que os mestres nos curem, que nos auxiliem, que nos dê um carro novo, através do pensamento positivo, né? De acordo com ensinam, ou tentam ensinar aí, esses livros de autoajuda. Tudo, me perdoe dizer aqui, na minha forma de pensar, é um engodo, é uma tapiação, tá? Estive observando por esse tempo, isso diz o mestre, no ano de 74, um grupo de pessoas que invadiu um terreno alheio no México. Tais pessoas recebem o curioso qualificativo de paraquedistas. São vizinhos da colônia campestre de Churubusco. Estão muito perto de minha casa, motivo pelo qual pude estudá-los de perto. Ser pobre jamais pode ser um delito, mas o grave não está nisso, senão no nível do ser de cada um. Diariamente lutam entre si, embebedam-se, insultam-se simultaneamente, convertem-se em assassinos de seus próprios companheiros de infortúnio, vivem certamente em imundas choças, dentro das quais, em vez de amor, só reina o ódio. Muitas vezes pensei que, se qualquer sujeito desse eliminasse do seu interior o ódio, a ira, a luxúria, a embriaguez, a maledicência, a crueldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, o amor próprio, o orgulho e etc., agradaria a outras pessoas, associar-se-ia por simples leis de afinidades psicológicas com pessoas mais refinadas, mais espiritualizadas, e essas novas relações seriam definitivamente para uma mudança econômica e social.
Seria este o sistema que permitiria a tal sujeito abandonar, o chiqueiro ou a cloaca imunda em que vive. Assim, pois, finaliza o mestre. Se realmente queremos uma mudança radical, o que primeiro devemos compreender é que cada um de nós, seja branco, negro, amarelo, acobreado, ignorante ou ilustrado, verificar se estamos em tal ou qual nível do ser, para que haja o trabalho e depois a mudança radical, é lógico. Qual é, enfim, o nosso nível do ser? Haveis vós refletido alguma vez sobre isso? Não seria possível passar de um nível se ignoramos o estado em que nos encontramos. Esta aqui são as palavras lidas do livro do mestre, e a gente pode, na sessão de estudos, com a colaboração de outras pessoas que têm as mesmas ansiedades, estudarmos em conjunto, dando opiniões, fazendo comentários, por favor, né? Não comentários, desculpe, eu não quero julgar ninguém, destrutivos. Nós precisamos de comentários construtivos, né? E que todos esses comentários estejam isentos do que se chama fanatismo religioso ou mitomania. Nós não estamos aqui apregoando bandeiras religiosas. Mais para frente nós teremos alguns esclarecimentos que levarão todos aqueles que se interessarem a descobrirem que precisamos sair das crenças para acessar outros níveis de consciência. A crença, infelizmente, nos põe bitolados, acreditamos em outras pessoas que, embora bem intencionados, possivelmente não tenham atingido o nível necessário para nos esclarecer tudo aquilo que precisamos para que mudemos o nosso nível do ser. Até aqui as minhas palavras de hoje. Espero pelo joinha daquelas pessoas, dos amigos que se interessem, para que possamos ganhar um tempinho na vida, estudando isto que é necessário, principalmente agora que estamos, vou dizer aqui abertamente, dentro do Apocalipse. É necessário mudança radical para estarmos preparados, inclusive, para enfrentar tudo o que está acontecendo e que doravante vai acontecer de forma mais acentuada. Em outras gravações, a gente pode também esclarecer sobre esses questionamentos, sobre essas realidades que a humanidade está adormecida e não está percebendo. Boa noite, porque estamos já mais de 7 horas. Desejo paz interior a todos. Desejo que haja uma abertura para que hajam questionamentos e para que a gente possa melhorar um pouquinho interiormente. Todos nós, é lógico. Abraços.